Agora sim, boa noite, oficial. Sejam todos muito bem-vindas ao nosso cantinho aqui de inteligência emocional. Muitos já conhecem, Boa alguns aqui noite, já tudo são nossas bem? Como é que você mentoradas. quer? Tô curioso Opa, aqui, viu? desativa o áudio aí para mim, de quem tiver com o áudio ligado. Celinha, Josi, fiquem atentas aí para mim, por favor. Muito bem. E tem algumas pessoas aqui que talvez estejam assistindo a aula de inteligência emocional pela primeira vez. Se é o seu caso, fico muito feliz de ter você aqui se juntando a nós, aprendendo um pouquinho mais sobre cuidado emocional e mental, que é tão importante, tão fundamental para o Eu nosso tô bem-estar assistindo nos pela dias de primeira hoje, vez, não é mesmo? tá? Muito bem. Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é como acalmar seu coração. Eu estou até percebendo que já tem a turminha do caderno, já anotando, gosta de fazer anotações, né? A gente sempre recomenda que se você gosta, tem essa facilidade, pega seu caderninho, pega sua caneta, ainda dá tempo para você poder fazer essas anotações. Bom, você já se sentiu, você que está aqui hoje assistindo essa aula, aceitou esse convite, você já sentiu o seu coração agitado, batendo forte, acelerado, se sentindo sobrecarregado, talvez até aquela sensação de aperto no peito, né? Já sentiu assim? Parece que por mais que você tente acalmar seu coração, simplesmente não consegue, não flui. Se você já percebeu que isso aconteceu, ou talvez está acontecendo com você, então realmente você precisa entender melhor o que está por trás de tudo isso e como que você pode ter um alívio para essa situação, porque é muito ruim viver assim. Um momento ou outro, a gente sabe o que acontece, mas quando você está assim, dia após dia, o tempo todo, isso acaba te deixando irritado demais, estressado. Já percebeu que às vezes essa angústia, essa agitação no coração faz até com que você trate pessoas que você ama de uma forma que você não gostaria? É comum chegar mentoradas nossas e comentar, ai, Vivian, eu às vezes até desconto nos meus filhos, crianças, o meu estresse, a minha irritação, eu não queria, depois eu fico me sentindo culpada, arrependido. Então, isso acontece mesmo, estresse, irritação, ansiedade, essa agitação interna pode fazer com que nós ajamos por impulso de maneira que nós não gostaríamos de agir. Então, essa aula foi preparada pensando nisso, ajudar você a compreender essas agitações do coração e encontrar alívio duradouro para esse problema. Primeiro ponto, então, que nós vamos aprender na aula de hoje é o que que causa essa agitação, né? Por quê que cada vez mais tem mais pessoas com essa agitação emocional? Uma das respostas para isso é a nossa vida moderna, agitada, que nós estamos tendo, né? A realidade da nossa época. Nós nunca tivemos, por exemplo, tantos aparelhos eletrônicos à nossa volta, não é verdade? É celular, é tablet, é computador, é televisão. Esses aparelhos em si são muito bons, a gente pode usar de uma forma maravilhosa, mas não é verdade que tudo isso, todos esses aparelhos também preenchem a nossa mente, às vezes em excesso? Já perceberam isso? Tem muita gente clamando, questionando a questão dos pensamentos acelerados, confusos. Então, esses aparelhos facilitam que isso aconteça. E às vezes até aparelhos que foram inventados para facilitar a vida da dona de casa, os nossos afazeres do dia a dia. Não é falando mal de forma nenhuma, a gente gosta de ter, né? Nossa máquina de lavar, nossas coisinhas que facilitam a vida. Mas vamos pensar em como que era a realidade da vida há alguns anos atrás, para a gente entender por que que hoje o estresse e a ansiedade está tão alto. Imagina, por exemplo, há muitos anos atrás, talvez a sua mãe, a sua avó, ou quem sabe até você vivenciou isso.
Quando você tinha que lavar roupa, ou quando a sua mãe, a sua avó tinha que lavar roupa. Muitas vezes você precisava até sair de casa e ir para um rio para poder lavar roupa. Ou então você tinha o seu tanque lá, né, e tinha que lavar na mão, esfregando e tudo. Mas o que que isso tem a ver com a agitação do coração? É porque quando você precisava, ou a sua avó, a sua mãe precisavam fazer isso, elas tinham que focar, elas eram obrigadas a focar no que estavam fazendo. Tinha que separar um período do dia, talvez só para lavar as roupas. Hoje em dia, diferente disso, a gente põe a roupa na máquina e daí vai adiantar o almoço e aí vai responder mensagem no WhatsApp e aí vai pôr a criança para. Não é? Um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí a gente acaba se cobrando para dar conta de muito mais atividades do que a nossa mente, o nosso corpo realmente consegue. Então, esse focar no que você está fazendo, se dedicar a uma atividade só, está ficando cada vez mais visto de uma forma negativa, né? Então, essa é uma das respostas do porquê que existe tanta agitação hoje emocional, tanto estresse, tanta ansiedade, a dificuldade de focar em uma coisa só. São muitas coisas e a gente acaba se obrigando a fazer tudo ao mesmo tempo. Agora, se fosse só isso, estava mais fácil de resolver, né? Mas infelizmente não é só isso. A realidade da vida moderna também inclui problemas sérios, problemas financeiros, relacionamentos conturbados, doenças, tragédias, perdas, injustiças. Você está passando por alguma dessas coisas? Doença com você ou com outros, físico ou emocional, dentre tantos outros problemas que existem? Refletindo em tudo isso, qual que é a sua agitação do coração, né? Além dessa realidade aí que todos nós estamos vivendo, desse modo de vida acelerado, com tantas coisas para fazer ao mesmo tempo, tantas informações, qual que é também a sua dor? O que está acontecendo com você que está mexendo com o seu emocional? A importância da gente identificar a causa, ela é fundamental. Vou explicar para vocês o porquê que isso é importante. Imagina que você precisa ir num lugar que você não conhece. Você tem o endereço, mas você não sabe ir lá. Aí você vai usar um desses aparelhinhos aí que a gente está falando, o GPS. Você vai pegar e vai colocar lá o endereço para onde você quer ir, para ele poder traçar uma rota. Mas diz para mim, ele vai conseguir traçar essa rota do endereço onde você precisa chegar? Se você não colocar nele onde você está no momento, o seu endereço atual, é possível o GPS traçar a rota se ele não tiver seu endereço atual? Não dá, né? Ele precisa identificar a sua localização, onde você está. Aí ele pode traçar a rota para onde você quer ir. A nossa mente, ela funciona da mesma forma. A parte da nossa mente que é responsável por raciocinar, quando a gente quer traçar uma rota na nossa vida para chegar num objetivo, aqui o nosso objetivo é acalmar o coração. Então, quando a gente quer chegar no objetivo, primeiro a gente tem que deixar claro para o nosso GPS interno, nossa capacidade de raciocínio, onde nós estamos no momento. Qual é o meu endereço agora? O que está acontecendo comigo? O que está agitando o meu coração? Se eu souber o que é que está me causando estresse, ansiedade e frustração, se isso for claro para minha mente, vai ser muito mais fácil que o meu GPS interno trace uma rota para eu conseguir chegar lá no meu objetivo, que é o coração mais calmo. Então vamos fazer isso? Vamos começar essa aula de hoje refletindo aí. Cada um aqui tem o seu motivo, ou os seus motivos, porque nunca é uma coisa só, né? Geralmente são várias coisas. Pensa um pouquinho, eu vou dar 2 minutinhos para vocês. Anotem qual que é o seu maior motivo de estresse. É a correria do dia a dia? É problema financeiro? É o marido, Eliana? É.
Então anota aí qual que é o seu motivo de estresse. Tá bom? Vou dar 2 minutinhos para vocês. Vou colocar uma musiquinha aqui para vocês poderem ouvir enquanto fazem essa reflexão e essa anotação. Tornem claro para sua mente. Coloca aí a sua localização atual. Conseguiram colocar aí a sua localização atual? Quais têm sido os seus motivos de estresse, de ansiedade, de agitação do coração? Deu certo? Muito bem. Então agora você já tem a localização atual, já tem o ponto de partida. Vocês acabam de dar o primeiro passo para poder acalmar o seu coração. Agora nós vamos para o segundo passo. Nós também precisamos, além de tornar claro para nossa mente, nosso GPS interno, qual que é a localização atual, a gente também precisa tornar claro para nossa mente os perigos de continuar onde nós estamos. Imagina que essa localização atual, esse endereço que você está agora, esse lugar, vai acontecer um desastre. Você permaneceria nesse endereço, nesse local? Com certeza você tomaria medidas de fugir dali o mais rápido possível e ir para um local seguro. É isso que nós queremos fazer. Tornar claro para nossa mente que esse endereço que você está agora, com esse estresse, essa ansiedade, esse coração agitado, ele é perigoso, ele é desastroso para a sua vida. Para nós entendermos o quanto isso é desastroso, eu vou usar uma revista que eu sei que muitos aqui conhecem, que é a Despertai. Essa revista, a número 1 de 2020, com o tema Como Aliviar o Estresse, ela ajuda muito nesse sentido, a gente entender qual é o desastre que acontece quando a gente se deixa dominar por estresses e ansiedades. Para quem não conhece essa revista, Despertai, ela é muito confiável, ela é publicada pela Organização das Testemunhas de Jeová desde 1946, com o objetivo de ajudar pessoas a encontrar bem-estar para sua vida. Ela apresenta informações atualizadas e em fontes confiáveis. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês.
um trecho dessa revista para que a gente se conscientize, conscientize a nossa mente do quanto o estresse, a ansiedade, o coração agitado é desastroso. Não basta só a gente saber que faz mal, é importante a gente entender tudo que está envolvido. Então, vamos dar uma olhadinha agora para todo esse desastre que acontece quando nós nos deixamos dominar pelo estresse. Primeiro ponto que está mostrando aqui, vocês estão conseguindo visualizar? Apareceu aí para vocês a imagem? Muito bem. Primeiro ponto que a gente vai ver aqui, ó, é o sistema nervoso. Quando nós estamos sob estresse, sob ansiedade, o coração agitado, o sistema nervoso, ele libera dois hormônios principais, o cortisol e a adrenalina. Esses hormônios, eles são responsáveis justamente por fazer isso, agitar o nosso corpo. Por isso que quando a gente está estressado, ansioso, o que que acontece com o coração? Dispara, né? Dá taquicardia, tanto que bate forte o coração. A pressão sobe, o nível de glicose no sangue sobe, porque o seu sistema nervoso, no momento que ele identifica o estresse, que ele identifica o que a sua mente entendeu como motivo para você ficar estressado, ansioso, ele vai preparar o teu corpo para reagir ao perigo, para deixar em estado de alerta. Então, por isso que causa, olha aqui, irritabilidade, ansiedade, depressão, dor de cabeça, insônia. Então, talvez alguns aqui estejam sofrendo com esses sintomas, né? Dificuldade para dormir, enxaqueca, muita dor de cabeça, irritado com tudo. E a depressão, porque uma ansiedade, um estresse não cuidado, prolongado por muito tempo, progride para uma depressão. Olha o perigo. Agora, o sistema muscular. Já sentiu que você acordou durante o dia, você estava aqui, ó, com os ombros, o pescoço, tudo duro, tudo tenso, dor nas costas? Muitas vezes isso não é que a sua coluna tá torta, tá com problema, isso são os seus músculos tensos, contraídos, enrijecidos por conta do estresse, da ansiedade. Porque, mais uma vez, quando você está sob estresse, o seu corpo entende que você está em perigo, ele vai querer te fortalecer. Então, quando os músculos se enrijecem, tensionam, ficam contraídos, é para te deixar mais forte, para te proteger de uma lesão. Mas isso prolongadamente vai causar dor no corpo, dor de cabeça, espasmos musculares, como está mostrando aqui. Agora, o sistema cardiovascular. Mais uma vez, aqui está falando do coração acelerado. Por quê? Porque ele vai achar, sob uma situação de estresse, que ele precisa distribuir mais sangue em alguns locais do teu corpo. Então, ele vai bombear o sangue mais rápido, batendo mais rápido, e as veias elas vão dilatar e contrair para direcionar o sangue para onde for necessário. E aí, o que que acontece? Olha o perigo. Pressão alta, ataque cardíaco, derrame cerebral, por causa de um efeito de estresse, de ansiedade muito alto e muito constante no nosso corpo. Estão vendo por que que eu falei de desastre? É um desastre mesmo, né? Olha quantas coisas o estresse afeta. Sistema respiratório, já percebeu que sob estresse, sob ansiedade, a gente fica meio ofegante, né? Respira rápido, parece que não entra oxigênio suficiente. Então, muito estresse causa falta de ar, hiperventilação e ataques de pânico, porque quando a sua respiração fica acelerada e não entra a quantidade de oxigênio suficiente, o seu corpo entende que está um perigo, porque o básico para a sua sobrevivência é você respirar, você ter oxigênio. É onde vem ataques de pânico e pessoas desenvolvem síndrome do pânico. Olha o que mais aqui, sistema endócrino. Então, o fígado, ele aumenta o nível de açúcar no sangue para dar para você mais energia quando você está se sentindo estressado, ansioso, irritado.
Então, você prejudica também o seu fígado, você pode ter diabetes, imunidade baixa, aumento de peso, tudo por causa do estresse, da ansiedade. Sistema digestório, sua digestão fica alterada. Lembra que nós vimos ali em cima que o cardiovascular vai direcionar o sangue, né? As veias vão contrair, vão dilatar para direcionar o sangue para onde ele precisa mais. Quando a pessoa está sob estresse, a mente entende que precisa mais onde? Nos braços, nas pernas, que é para você ficar mais forte, mais ágil. E aí falta onde? Falta no estômago, falta no intestino. É onde dá náusea, vômito, diarreia, constipação, gastrite, úlcera, por causa de estresse. E por fim, aqui também menciona o sistema reprodutor. O estresse, a ansiedade afeta o desejo, o desempenho sexual. Então, a pessoa às vezes não está conseguindo nem ter relações com o seu marido, com a sua esposa, por causa de um grande efeito de estresse aí no corpo. Altera até o ciclo menstrual. Então, vimos aí que o estresse, ele realmente afeta o corpo inteiro, a mente toda. É um desastre. É um endereço, uma localização que a gente não quer continuar. Alguém aqui quer continuar nesse estresse, nessa ansiedade, nesse coração agitado, depois de tanta coisa ruim que a gente viu aqui que ele causa? De jeito nenhum. E sabe por que que é necessário nós nos conscientizarmos disso, relembrarmos? Pega essa revista aí se você tem, lê ela de novo, medita nessas informações. Sabe por quê? Porque hoje em dia parece que o estresse é normal, virou normal, não é? Parece que é normal tá todo mundo estressado, é normal tá todo mundo ansioso. Mas, como vimos, não é normal. Nós não devemos encarar como normal. É comum, é diferente, é comum. Devido ao mundo que a gente vive, como já falamos, aos acontecimentos, é comum ter muita gente estressada. Mas não devemos achar isso normal e não devemos aceitar passivamente. Falar, não, é assim mesmo. A gente tem que procurar formas de aliviar o estresse, aliviar a ansiedade, acalmar nosso coração. Essa revista, ela apresenta 9 conselhos práticos para ajudar a fazer isso. Eu não vou considerar com vocês aqui esses 9 conselhos, porque eu sei que a maioria aqui tem acesso a essa revista, a essa instrução. Quem ainda não tem, eu vou passar lá no grupo para poder ter. Então, tira um tempinho, fica aí um incentivo, considera lá esses 9 conselhos, tenta ver o que que eu já coloco em prática, o que que eu ainda posso colocar, né? Então, vocês vão ter aí bastante tempo para rever, quem já viu, quem não viu, aprender com esses 9 conselhos. Aqui, nessa aula de hoje, nós vamos aprender 4 estratégias para usar, assim, nos momentos de emergência, para a gente usar repetidamente no nosso dia a dia, para acalmar o nosso coração mais rápido. Então, os conselhos da revista, peguem eles, coloquem em prática a longo prazo. Esses aqui também você vai fazer, colocar eles como parte do seu dia a dia, mas vai ter um efeito mais rápido. É para momentos de emergência, para você acalmar o seu coração de uma forma mais rápida. Muito bem, então vamos lá para o primeiro conselho, primeira estratégia para acalmar o seu coraçãozinho agitado. Autoacolhimento. Autoacolhimento. Sabem o que é isso? Autoacolhimento? Já ouviu falar dessa palavra? É quando você olha para si mesmo com empatia, com carinho, sem ficar se criticando, sem ficar se cobrando tanto. Existe, sim, o momento de você fazer autoavaliação, tentar melhorar no que precisa. Existe esse momento, ele é fundamental. Só que estamos falando aqui de um coração que já está agitado, já está emocionalmente doente, já está estressado, já está ansioso.
que esse coração precisa? Se cobrar? Se criticar? Não, esse coraçãozinho doente está precisando de acolhimento e é o seu. Você precisa acolher o seu coração. Então, reconheça a dor emocional que você está se sentindo, mas sem se diminuir por isso. Né? Ah, eu estou estressado demais, eu estou. E se diminuindo por isso. Não, acolhe, fala, eu estou assim, eu preciso cuidar disso, eu entendo por quê, eu tenho motivos aqui, eu já até alistei os meus motivos para estar assim. Não se culpe também, não se cobre por não estar dando conta de tudo. Nós vimos que nós estamos vivendo num mundo, numa época em que tem essa cultura, né? Esse ideal inalcançável de você fazer tudo, ser super produtivo, conseguir dar conta de tudo. Mas a verdade é que ninguém consegue. Se você está sentindo que você não consegue dar conta de tudo, ninguém consegue. Por mais que talvez pareça, né? Nas postagens, nas fotos, nas redes sociais, tá todo mundo feliz, tá todo mundo fazendo tudo. Não, não tá, porque ali tá postando só o que quer, né? Mas todo mundo sofre, todo mundo se sente cansado, todo mundo se sente sobrecarregado em algum momento. Então não se culpe, não se cobre mais do que você pode dar. Lembre-se que você é um ser humano, o ser humano tem limitações, tem fraquezas, tem imperfeições. Então se acolha. E aí eu quero que vocês anotem algumas frases de acolhimento, porque às vezes na hora que você está passando pelo problema, você está sentindo aquela emoção, aquele estresse, aquela ansiedade, talvez você não consiga se lembrar de nada para se acolher, né? Como é que eu vou me acolher agora? Como é que eu vou me dar esse acolhimento? Então vamos preparar já com antecedência esse acolhimento que você vai se dar. Eu vou compartilhar aqui com vocês 5 frases para vocês anotarem. Peraí, que foi para outra matéria. Então, eu vou falando aqui. A primeira frase é a seguinte: está difícil hoje, mas eu vou ser paciente comigo mesmo. Sabe aquele dia que você não tá bem? Você tá tentando fazer as coisas e não tá saindo? Aí a tendência é o quê? Ficar estressado, ansioso, se culpar, não tô dando conta, eu precisava fazer isso, não tá fluindo. Então você vai falar essa primeira frase aí para você mesmo. Anote para você lembrar, se precisar ler, pega o papelzinho lá para você ler. Você vai falar para você mesmo, olha, está difícil hoje, mas eu vou ser paciente, vou ter paciência comigo mesmo. Você não tenta ser paciente com outras pessoas? Se esforça muitas vezes, né, para ter paciência com os outros, e aí você não se esforça para ser paciente com você? Tem que ser paciente com você no dia que tá mais difícil, no dia que tá mais pesado, no dia que você tá mais confuso, no dia que as coisas não estão fluindo. Segunda, segunda frase. Estou fazendo o melhor que posso, reconheço meu esforço. Às vezes você já melhorou em tanta coisa, né? E você fica concentrado no que não melhorou ainda, concentrado na falha que você cometeu, ou no esforço que você não conseguiu fazer. Mas e tudo que você já fez? Tudo que você já se esforçou merece ser reconhecido, né? Então, estou fazendo o melhor que posso, reconheço o meu esforço. Isso também serve para aquelas situações que não depende de você, né? Às vezes você tem um relacionamento conturbado com alguém da família, que você precisa estar ali todo dia, e essa pessoa muitas vezes não está fazendo a parte dela. Aí você faz a sua, se esforça, mas você não vê aquele resultado 100% que você queria. Mas aí você tem que se acolher, falar, mas eu tô fazendo o meu esforço, eu tô fazendo o melhor que eu posso, então eu tenho que me reconhecer.
Terceira frase aí, ó. Meus sentimentos são válidos, mesmo que outros não entendam. A gente precisa de compreensão. Nós ficamos aliviados quando a gente vê que as pessoas nos entendem. Só que a realidade é que nem todo mundo vai nos entender. A realidade é que, na verdade, entender mesmo profundamente é só Deus, né? Só o Criador. Às vezes nem a gente se entende direito, né? Mas a gente precisa lembrar disso. Ó, nossos sentimentos são válidos, mesmo que outros não entendam. Quarta frase, eu vou cuidar das minhas emoções com respeito e amor. Respeito e amor para cuidar das emoções. Sejam emoções boas ou sejam emoções ruins. Como nós estamos falando aqui, de estresse, de ansiedade, tristeza, medo. Mas cuida dessas emoções com respeito, com amor, que aí elas vão melhorar. E por fim, eu coloquei aqui uma frase para quem crê em Deus, para quem tem fé no amor dele, né? Sei que a maioria que está aqui assistindo essa aula tem. Então, essa última frase relacionada a isso, ó. Sei que apesar das minhas falhas, meu Criador me ama e cuida de mim. Sei que apesar das minhas falhas, meu Criador me ama e cuida de mim. Essas frases acalmam o coração, né? Então, são frases que acalmam o coração, que você pode falar para si mesma nos momentos que você está sentindo que está tudo muito agitado, está tudo muito conturbado aí dentro. Tá mexendo lá com todos aqueles sistemas que a gente viu, nervoso, cardiovascular, muscular, endócrino. Aí você vai, opa, peraí, eu tenho que aliviar isso aí, eu tenho que acalmar esse furacão que está acontecendo aqui dentro de mim. Esses são pensamentos, são frases que vão te ajudar a praticar o autoacolhimento. Você pode até falar assim, ó, com a mãozinha no coração, fecha os olhos, respira e repete as frases. Talvez um momento você vai falar uma, duas, outro momento, outra situação você vai falar outra. E aí você vai aumentando essa lista, tá? Vai pensando em outras frases parecidas, vai relacionando com o texto bíblico se você confia na sabedoria da Bíblia. Tenta lembrar de texto que tem a ver, né? Anota lá também. Ai, Vivi, mas eu não lembro. Distribui na casa. Anota no papel e vai colando assim, ó, nas paredes, pelo menos até você gravar, né? Memorizar essas frases, internalizar. Bom, todo mundo conseguiu anotar? Conseguiram? Muito bem. Se por um acaso alguém não tiver conseguido, me pede que depois eu passo, tá? Continuando, então, esse foi o primeiro ponto que nós vimos. Segundo ponto é respiração relaxante. Lembra que nós vimos lá que no momento de estresse, de ansiedade, coração agitado, a respiração começa a ficar ofegante, entra pouco oxigênio. E isso afeta muito todo o nosso corpo, porque a respiração, ela é a âncora, ela é considerada a âncora entre corpo e mente. É como se ela fizesse a ligação entre o corpo e a mente. Respirar com consciência ajuda a desacelerar aqueles batimentos cardíacos que a gente viu que fica acelerado, traz uma clareza mental, porque vai mais oxigênio para o cérebro. Então, em momentos de estresse, você precisa respirar devagar e de forma profunda para você enviar mais oxigênio para o cérebro, passar aquela sensação de segurança e acalmando aqueles batimentos cardíacos acelerados.
Para isso, nós vamos fazer agora juntos aqui a respiração quadrada. O que que é a respiração quadrada? Nós vamos inspirar, segurar, soltar e esvaziar, deixar vazio por 4 segundos. Cada etapa dessa vai levar 4 segundos, tá? Então, ó, inspirar, 1, 2, 3, 4, inspirou o ar. Segurou, prendeu, 1, 2, 3, 4, prendeu. Soltou pela boca, 1, 2, 3, 4, soltou. Aí depois que soltou, vai ficar 1, 2, 3, 4 sem inspirar, com o pulmão vazio. Aí depois vai de novo. Então, por isso que é respiração quadrada, como se formasse um quadrado, né? Ó, 4, 4, 4, 4. Então, vamos juntos? Vamos lá. Inspira pelo nariz. Puxa, profundo. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Fica vazio. 1, 2, 3, 4. Puxa de novo. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta pela boca. 1, 2, 3, 4. Mantém vazio. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta pela boca. 1, 2, 3, 4. E 4 segundos vazio. Pronto. Agora pode voltar à respiração normal. Todo mundo conseguiu fazer? Deu sono? Tô vendo que tem gente abrindo a boca aí, bocejando. Muito bem, é natural, viu? Se tiver dado sono, é natural. E a gente fez pouquinho, nós fizemos só 3 vezes. O ideal é que você repita mais vezes, tá? Então, o coração tá muito acelerado, você vai lembrar de fazer a respiração quadrada. 4, 4, 4, 4. Fica até fácil de lembrar, né? É só 4, 4, 4, 4, 4. Pronto. Inspira, prende, expira, fica vazio. Isso vai injetar mais oxigênio e, como eu disse, vai ajudar você a ter mais clareza mental e vai suavizar, né? Fazer com que desacelere aquele batimento cardíaco que está lá a todo vapor. Alguma dúvida até aqui? Tá dando para entender direitinho? Tá dando para acompanhar? Ótimo. Vamos agora para o terceiro ponto, então, para a gente acalmar o nosso coração agitado. E, gente, tudo isso que eu tô falando para vocês, eu faço também, viu? Porque meu coração também fica agitado. Não tem como, né? No mundo de hoje, a gente não tem momentos que a gente fica ali, coração acelerado, agitado, estresse, ansiedade. Então, tudo isso aqui eu já pratico há algum tempo e eu sei que realmente funciona. Terceiro ponto, então, é a presença mental. Presença mental. Que é isso? Presença mental. É quando você consegue colocar a sua atenção, a atenção da sua mente, no que você está fazendo naquela hora, no momento presente. Isso é presença mental. Não tem hora que a gente está presente só fisicamente, mas a mente está lá em outro lugar, pensando em mil e uma coisas? Como eu falei no começo, né? Você põe a roupa para lavar, você vai responder mensagem, você vai pensar e pensa na conta que tem que pagar, pensa no menino que tem que levar para a escola. Cadê sua presença mental? Você tá ali no seu corpo, mas sua mente tá, ó, doidinha, né? Igual a ansiedade lá do filme, quem já assistiu. Olhou esbugalhado lá, né? Pensando em mil e uma coisas. Quem não assistiu, eu recomendo, viu? Esse filme, divertidamente. Muito legal, tanto um quanto o dois. Bom, por que que a presença mental ela ajuda? O sofrimento emocional, o desgaste emocional no dia a dia, na grande maioria das vezes, eles vêm de pensamentos que nos afastam do agora, do presente. Então, nos leva para onde? Para a situação financeira, para o problema no trabalho, para a pessoa, o que que ela vai pensar, como é que ela vai reagir, o que que vai acontecer se eu fizer isso, e se eu não conseguir?
E se eu tivesse, então você vai lá para o passado, né? E se eu tivesse agido diferente? E se eu tivesse falado assim? Ou então eu tô ali fazendo uma coisa, né? Tô lavando a roupa, mas tô pensando no almoço que eu tenho que fazer. Então a gente não tá presente, a gente fica ali com a mente em várias outras coisas. E isso acaba trazendo um coração agitado e ansioso. Por quê? Porque você tem algum poder, algum controle sobre o que já passou? Quando você está pensando lá no que você deixou de fazer lá atrás, você consegue voltar lá no passado e resolver? Não dá, né? Quando você está pensando no futuro, e se acontecer isso, e se tiver isso, ai, se isso traz muito medo também, né? Ai, se eu for lá e acontecer um acidente, se eu dirigir e bater o carro, e se. Dá para você ir lá no futuro e fazer alguma coisa também quanto a isso? Não dá. Aí, o que que a tua mente entende? Que você não tem controle das coisas, que você tá no perigo. Aí é onde vem aquela liberação de cortisol, de adrenalina e todos aqueles acontecimentos lá que o corpo se prepara para o perigo, te alerta para o perigo. Mas esse perigo, no agora, no momento que você está vivendo, nem existe. É só na possibilidade ainda do que vai acontecer ou do que aconteceu lá atrás. Então, para nossa mente, o único lugar dentro da corrente do tempo que a nossa mente sente que ela tem controle é o momento presente. É no momento presente que a gente consegue respirar, viver, fazer alguma coisa, modificar alguma coisa. É no agora. Então, quando a gente traz a nossa mente para o agora, a gente acalma ela, porque aí ela sente que ela está no controle. Agora, quando a gente está lá no passado ou no futuro, a nossa mente se desespera porque ela não tem controle. É claro, se nós estivermos pensando coisas ruins, né? Se você estiver usando a sua mente para pensar num futuro eterno, maravilhoso, num paraíso, como eu sei que muitos aqui fazem, aí nesse caso é bom, você está levando sua mente para um ambiente agradável. Mas a maioria das vezes, quando se trata de estresse e ansiedade, não é em coisa boa que a gente está pensando, né? É em possibilidades ruins. Então, nesse momento, pega a tua mente lá e traz para cá. Onde eu tô agora? Onde você tá agora? Você tá na sua casa? Na sala, na cozinha? Quem tá aí com você? Tem mais alguém assistindo a aula? Pensa agora no seu momento presente. Firma seus pés no chão. Tem um chão aí debaixo dos teus pés, tá seguro, ele não tá se mexendo, não tá tendo um terremoto. Tá sentindo aí o chão firme? Encosta as suas costas aí na sua cadeira, no seu sofá, na sua poltrona, onde quer que você esteja. Sente, sente o que você está vivendo. Toca as suas mãos levemente. Faz um carinho aí em você mesma. Tá com a esposa do lado, faz o carinho na esposa também, no marido. Isso, muito bem. Faz um cafuné. Sente esse momento presente. Você tem um bichinho de estimação, é ótimo também para poder ajudar a gente a vir para o momento presente, né? Você tá ali toda confusa. Eu pego meu gato, dou um abraço nele, ele nem quer, mas eu abraço assim mesmo. E aí a gente vem para o momento presente. Tá lavando uma louça, sente a água escorrendo. Curte aquilo que você está vivendo. É claro que não é realista eu dizer que para vocês fazerem isso o tempo todo. Nós fomos feitos com capacidade de pensar assim sobre passado, sobre futuro. Mas naquele momento que você está com seu coração acelerado, você está sentindo a ansiedade tomando conta, você está muito estressada, é o momento de você pensar no seu presente, no que a sua mente tem controle. Tira ela desse tempo, né, da corrente do tempo que ela não tem controle nenhum, porque aí ela vai ficar ansiosa, vai te fazer todos aqueles efeitos negativos lá que você viu. O momento presente, ele também nos ajuda a ter gratidão, né? Ao invés de você ficar pensando na conta que você não vai conseguir pagar, não sabe se vai ter dinheiro, você está pensando no agora. O agora eu tenho um teto, um lar, tenho roupa para vestir, tenho comida para comer,
Tô aqui, tenho um aparelho eletrônico, tenho internet, me conectei com pessoas de várias partes do Brasil, até do mundo. Tô aprendendo aqui gratuitamente como acalmar meu coração. Não, a gente não sente gratidão? Ao invés de pensar em tudo, né? De todas as possibilidades ruins que pode acontecer amanhã ou depois, você tá grato pelo que você tem agora. Certo? Então pratique a presença mental no seu dia a dia. Quarto e último ponto de hoje: questionamento de pensamentos. Questionamento de pensamentos. Será que você pode acreditar em tudo que a sua mente diz para você? Tudo o que você pensa é verdade? Quem acha que sim, faz assim. Quem acha que não, faz assim. Não. Tudo bem. Então, não podemos acreditar em tudo que a nossa mente diz. É normal que todos nós tenhamos pensamentos distorcidos, exagerados ou negativos no mundo que a gente vive. Nós crescemos num ambiente imperfeito, nós ouvimos coisas negativas, nós presenciamos coisas ruins acontecer. Não era para ser assim no projeto original, mas é a nossa realidade atual. Sabemos que em breve não vai mais ser assim, mas por enquanto é. Então, nós temos que aceitar. A garganta ficando seca. Nós temos que aceitar que a nossa mente vai mentir pra gente muitas vezes. Vai distorcer, vai exagerar os nossos pensamentos, tá? Então é por isso que nós precisamos questionar esses pensamentos. Pensa nesses pensamentos que te fazem mal, esses aí que te deixam ansiosa, esse aí que agita seu coração, te deixa estressado, com medos exagerados, irritado demais. Então, esses aí, esses pensamentos que te deixam assim. Pensa nesses pensamentos como uma criança assustada. Então, toda vez que vier esses pensamentos, você vai pensar, uma criança assustada que está aqui dentro de mim. Criança assustada não tem muito bom senso, não tem madureza para distinguir o que é real, o que não é. Não é? Tem criança que tem medo do escuro. O que tem no escuro? Mesma coisa que tem no claro, né? Quando tá de dia, lá no quarto dela, ela tá feliz, tá brincando, mas escureceu, anoiteceu, ela já não quer mais entrar no quarto, porque acha que vai ter bicho-papão lá. Então você vai tratar os seus pensamentos como uma criança assustada, que não sabe o que tá falando, que não tem bom senso, que não tem madureza. Por exemplo, vamos dar um exemplo de um pensamento assim. Aquele pensamento que vem na sua mente para te fazer acreditar que você não vai conseguir. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu tenho que fazer isso aqui, mas eu não sou capaz. Aí você vê que esse pensamento está te fazendo mal, porque está te privando de fazer algo bom, coisas que você precisa. Aí você vai pensar assim, né? É uma criança assustada esse pensamento. Que não vai dar conta? Será mesmo que eu não vou dar conta? Será que isso é verdade ou é só a minha criança assustada aqui querendo esconder, né? Será que eu preciso mesmo dar conta de tudo? Eu posso me concentrar no que é mais importante? Aí você vai fazer o papel do adulto racional, que raciocina com aquela criança assustada. Seu pensamento ali distorcido, exagerado, você vai raciocinar. Ah, eu vou sair, se eu for fazer uma viagem, pode acontecer um acidente, eu posso morrer. Tá, realmente, a gente sabe que estamos sujeitos a isso, mas é assim mesmo? Todo mundo que sai, que vai fazer uma viagem, morre, acontece um acidente? Não, a maioria vai e volta muitas vezes durante a vida e tá tudo bem, né? Então a gente tem que começar a questionar. Vamos anotar então aí três perguntas para a gente questionar nossa criança assustada, nossos pensamentos aí distorcidos?
Deixa eu ver se eu coloquei essas perguntas aqui para compartilhar. Ah, essas eu não coloquei. Mas eu vou falar para vocês, vocês anotem aí. Primeira pergunta: esse pensamento é totalmente verdadeiro? Esse pensamento é totalmente verdadeiro? Às vezes a gente se preocupa muito com questão financeira, né? Ganhar o sustento. Para muitos é um motivo de estresse, de ansiedade. Aí você vai pensar, mas isso aqui que eu tô pensando é totalmente verdadeiro? Será que eu vou. Tô com algum problema financeiro, tá difícil as coisas, mas eu tô passando fome? Será que é realista eu acreditar nisso? Vou ficar debaixo da ponte, né? Então pensa aí, será que é totalmente verdadeiro esse pensamento? Segunda pergunta que você vai fazer, eu tenho provas ou estou apenas supondo? Eu tenho provas desse pensamento ou é só uma suposição? Estou só supondo. E se talvez aconteça? Pode ser que aconteça. A grande maioria dos pensamentos ansiosos nunca acontece. Então, a maioria é só suposição mesmo, né? Terceiro, o que eu diria para ajudar um amigo nessa mesma situação? O que que eu diria para ajudar um amigo que está aqui na mesma situação que eu? Porque aí você se desvencilha um pouco, né? Você se afasta um pouco da situação e olha de fora. Isso aqui, esse pensamento, esse sentimento, esse estresse todo, essa ansiedade. Se fosse outra pessoa que estivesse sentindo isso, se fosse outra pessoa que estivesse pensando isso, o que que eu ia falar? Como é que eu ia fazer para poder ajudar essa pessoa, mostrar para ela que não é bem assim, né? Muito bem, então questione esses pensamentos mentirosos aí que vêm para te prejudicar, que são como crianças assustadas, sem bom senso, sem madureza. Você vai fazer o papel do adulto responsável, adulto racional, vai racionalizar com esses pensamentos e vai ajudar o seu corpo e a sua mente ficar calmo, seu coração se acalmar, como é o tema da nossa aula de hoje. Muito bem, então nós vimos 4 pontos para nos ajudar a acalmar o coração. Vamos relembrar? Quem quer falar o primeiro ponto? Deixa eu ouvir aqui a participação de vocês. Eu vi um monte de gente aí bonitinha, fazendo anotações. Quem que anotou aí o primeiro ponto? Dejanira, liga seu áudio, Dejanira, por favor. Aí. Primeiro, primeiro ponto. Este pensamento é verdadeiro? Muito bem, Janir. Essa foi a primeira pergunta agora, né? Desse ponto do questionamento dos pensamentos. Mas e o primeiro de todos que a gente viu? Primeira coisa que nos ajuda. Primeira estratégia para acalmar o coração. Quer falar, Eliana? Não? Não levantou a mãozinha, não? Rosângela? Prestei atenção na pergunta que ele falou. Então, são as frases de acolhimento, né, que devemos fazer, nos questionar, para poder ajudar o nosso psicológico. Muito bem, Rosângela, obrigada. É o autoacolhimento, aquelas frasezinhas que a gente vai se acolher, se cuidar. Eliana, você falou que você não estava. Você não entendeu a outra pergunta? Qual pergunta? Eu ia falar a segunda pergunta, né? Ah, tá. Tá bom, obrigada. É que por enquanto a gente está relembrando cada ponto que a gente viu hoje, tá? Aí a gente vai chegar nas perguntas.
Isso. Então, o primeiro ponto foi esse mesmo que a Rosângela falou. Revisem aí nas anotações. É o autoacolhimento, tá? Então, aquelas frases que você se entende, você se acolhe, você se cuida, você se respeita. Muito bom. E o segundo ponto, tem pessoal participando aqui no chat também. Acertaram, viu? Maria, você quer falar para a gente qual que foi o segundo ponto? Eu estou fazendo o meu melhor, o melhor que posso. Reconheço o meu esforço. Ótimo, Maria. Você falou aí a segunda frase lá do autoacolhimento, né? Muito bom. A Cleuma de Eunápolis, Bahia, ela colocou aqui os 4 pontos já aqui no chat, tá? Então, o primeiro foi o autoacolhimento. Essa frase que a Maria falou faz parte do primeiro ponto. Segundo ponto foi a respiração relaxante. O Jonas comentou aqui também no chat a respiração quadrada, né? Isso aí, 4, 4, 4, 4. Lembram? Então, pratiquem no seu dia a dia, respiração quadrada. Terceiro ponto, ó, a Cleuma colocou aqui também, presença mental. Tá conferindo aí nas anotações, tá certinho? Então, a presença mental, quando você se traz para o presente, você se concentra no que você está fazendo agora, deixa um pouquinho as possibilidades do futuro, o que já aconteceu no passado e concentra no momento, no que você está fazendo, nas gratidões que você tem naquela hora. E o quarto, que foi esse último que nós vimos agora, que a Djanira comentou para a gente a pergunta, né? Foi o questionamento de pensamentos. Então, você se perguntar, né? Se, se realmente esse pensamento é verdadeiro, se perguntar se você tem provas disso, ou se são só suposições, certo? E o que você diria para ajudar uma amiga? Muito bem, então dá para. São coisas assim difíceis, gente, de aplicar no dia a dia? São coisas simples, né? Dá para a gente fazer. Requer disciplina, requer a gente lembrar, requer a gente anotar, colocar num lugar visível. Porque senão a gente sai dessa aula e volta para nossa correria doida do dia a dia e continua fazendo tudo errado e continua naquela localização, naquele endereço que está prestes a acontecer um desastre, né? Então, vamos cuidar aí direitinho desses 4 pontos. Eu, como terapeuta, mentora, e as minhas queridas parceiras de trabalho da equipe Amor, a Josiane Santos, eu sei que muitas aqui também estão como convidadas delas, né? Tem a Josiane Santos, a Flávia Siqueira, a Kelly Mello e a Célia Gettner. Então, todas elas fazem parte da equipe Amor da mentoria Transformador. Quem aqui conhece, já ouviu falar da mentoria Transformador? Algumas aqui, inclusive, já fizeram a mentoria, já são mentoradas nossas, né? Nós já tivemos 4 turmas da mentoria e agora nós vamos abrir inscrições para a 5ª turma. Jaqueline está conhecendo agora. Muito bem. Para vocês verem como que é boa a mentoria, ó, nossas mentoradas estão aqui. Elas nem precisavam estar nessa aula, já aprenderam muita coisa sobre inteligência emocional, mas gostaram tanto que elas não perdem, não. Obrigada, inclusive, viu, meninas? Não só por terem vindo, mas eu sei que vocês convidam muita gente, falam bem do nosso trabalho. Por isso, as nossas aulas gratuitas sempre têm bastante gente. Ah, Jaqueline disse que espera entrar na nova turma. Que bom, Jaqueline, a gente espera também. Então, eu vou explicar um pouquinho rapidamente aqui para vocês que ainda não conhecem sobre a mentoria Transformador e também quando que ela. Ah, a Cláudia falou que não perde nunca. Que legal, Cláudia. A gente sempre aprende, né? Coisa boa. Eu aprendo com vocês também. Aprendo enquanto eu estou preparando a aula. Vou relembrando coisas que eu já fazia e às vezes a gente acaba deixando de fazer, né? Ó, a Tereza já até colocou o depoimento dela ali. Eu fiz, me ajudou muito. Vocês são maravilhosas. Opa, deixa eu ler aqui que é elogio, né? Hoje lido melhor com o meu emocional. Que bom, Tereza, parabéns. E a gente fica toda orgulhosa de vocês.
Muito bem. Deixa eu compartilhar com vocês para mostrar como que funciona a nossa mentoria Transformador. Deixa eu colocar aqui o compartilhamento para vocês. A nossa próxima turma, que vai ser a quinta turma, ela vai iniciar no mês que vem, dia 5 de maio. Nós vamos estar dando início à nova turma da Mentoria Transformador. O tema da nossa primeira aula é Aprenda o verdadeiro controle emocional. Então, já é um tema maravilhoso que tem a ver com o que nós vimos hoje também, né? Controlar o emocional, mas da forma certa, de uma forma realista. Não é algo que é impossível, não. Uma coisa realista que a gente consegue fazer. Esses encontros, nós temos na mentoria 10 encontros em grupo, como nós estamos aqui hoje, só que, claro, um grupo menor, né? Onde a gente vai conseguir ter mais atenção aqui uns com os outros. Depois, a segunda aula, as aulas são nas segundas-feiras, tá? Então, segunda-feira, 7 da noite e na última sexta-feira do mês. Então, a segunda aula, como direcionar meus pensamentos. Nós começamos a ver um pouquinho aqui, né, de questionar pensamento, mas como que eu direciono, como que eu mudo totalmente uma maneira errada de pensar para uma maneira certa? Não é só a teoria que a gente aprende nessas aulas, vocês vão praticar, a gente vai fazer exercício, a gente manda os PDFs para quem quiser imprimir, fazer o exercício impresso. É muito bom, é maravilhoso. Terceira aula, usando a mente a meu favor. Nessa terceira aula, a gente descobre tantas ferramentas que o Criador projetou com tanta sabedoria para colocar na nossa mente, e que se a gente não estuda e não aprende, a gente acaba usando errado. Então é maravilhosa também essa aula para a gente descobrir o poder que a nossa mente tem de nos ajudar a estar bem emocionalmente, a conseguir lidar com os desafios da vida, porque não é que vai fazer a mentoria e os problemas vão acabar, né, gente? Os problemas, infelizmente, ainda continuam, mas a gente sabe que logo em breve vai acabar sim, não é agora. Mas a gente aprende a lidar com eles de uma forma totalmente diferente, tá? Então é muito bom. Nessa mentoria também inclui, olha, vocês podem ver aqui, sessão individual. Então, vocês vão ter o encontro em grupo, mas também vão ter o seu momento individual com a sua terapeuta de apoio. Nós trabalhamos aqui em 5, né? Eu fico por conta das aulas, das mentorias em grupo, do suporte também, treino as meninas que trabalham comigo, e elas ficam por conta desse apoio individual, dão essa sessão individual, dão suporte pelo WhatsApp também. E nessa sessão individual, olha que interessante que vocês vão aprender: limpar as sujeiras do emocional. E aí, inclui na mentoria os nossos cadernos de limpeza emocional. Tem pretinho para os homens, tem o azulzinho com rosa para as mulheres. Então, não é só para mulher, não, essa mentoria, viu? O homem também pode participar. Nesse caderno tem o passo a passo. Vocês aprendem a limpar o emocional todos os dias. Por que que isso é o ponto alto da nossa mentoria? Porque senão você acaba a mentoria e a sujeira do mundo vai te sufocando de novo. Seu emocional vai ficando ruim de novo. Mas se você aprendeu, entendeu direitinho, aprendeu o passo a passo, tem um material para você usar, você vai terminou a mentoria, mas você vai continuar limpando seu emocional todos os dias, direitinho, para você ficar leve, ficar coração calminho, como a gente está vendo aqui. Quarta aula em grupo, a gente vai aprender sobre autoestima, e é uma autoestima equilibrada, porque a autoestima não pode ser de mais nem de menos. Se é de mais, você começa a se achar superior. Se é de menos, você começa a ter sentimentos de inferioridade. Tem que ter equilíbrio, e é o que a gente vai aprender nessa aula, vai praticar. Tudo que a gente aprende na aula segunda, a gente pratica a semana inteira. Tem música para ajudar a lembrar. Algumas semanas tem vídeos que ajudam a gente a lembrar, tá bom? Quinta aula com o Clube Mentes Sábias, que aí é na última sexta-feira do mês, né? Nós temos um clube, toda última sexta-feira do mês tem mentoria,
A gente tem ocasiões que faz a limpeza emocional usando o caderno aqui, é, juntos em grupo. É muito gostoso também. Talvez algumas já viram, quem segue no Instagram já viu a gente tirando fotinho com o caderno, né? Essas ocasiões aí das Amiga, limpezas emocionais. nós não Sim. estamos vendo os cadernos. Ah, sim, é verdade. Deixa eu mostrar aqui, que eu mostrei, mas a tela estava compartilhada, né? Deixa eu destacar aqui para mostrar para vocês. Obrigada, Josi. Aqui, ó. Esses são os cadernos, tá? Da limpeza, do kit de limpeza emocional. Tem outras coisinhas que vai junto, que a gente usa durante a mentoria. Esse aqui é os itens principais. Aí eu até falei, né? Esse azulzinho com rosa geralmente fica com as meninas, o pretinho com os meninos, mas tem menino que gosta do azul, tem menina que gosta do preto, não tem problema não. Vocês que escolhem a cor. Eu tenho os dois, já usei os dois. E uso ainda. Muito bem. Continuando, deixa eu voltar ali o compartilhamento. Depois da aula com o clube, aí a gente vai para sexta aula, entendendo o meu passado. Muita coisa que a gente passa hoje que é mais difícil de controlar vem de um passado. E a gente colocou essa aula do passado como a sexta, porque você já vai ter toda uma estrutura para lidar com o trauma que você tiver vivido, com alguma coisa assim que pode ser que mexa com as suas emoções, mas você já vai estar com seu emocional limpo, já vai estar sabendo usar bem as ferramentas da sua mente, você vai estar preparada para essa aula, não vai ficar ali sofrendo, chorando, não. O foco vai ser na solução. Sessão individual, você vai ter uma sessão individual para isso também, para acolher a sua criança interior, sabe essa criança assustada que a gente falou hoje? Ela não está só nos seus pensamentos, ela está em outras coisas também que podem estar te afetando. Você vai aprender a acolher. Eliminar vícios emocionais, tem coisa que a gente faz por vício e não sabe. Aula 8 sobre autorresponsabilidade. Eu quero alcançar meus objetivos, tem alguma coisa me impedindo, o que que é? Você vai aprender a desenvolver autorresponsabilidade. Fortaleça sua nova programação mental. Então, essa mentoria, 2 meses de mentoria, praticando toda semana, com exercícios simples, mas eficazes, você vai criar uma nova programação na sua mente. E aí, nessa última aula, você vai aprender como fortalecer, mesmo depois que a mentoria acabar. E aí, a última aula, o último encontro vai ser na última sexta-feira do mês de junho, também com o Clube Mentes Sábias. Essas 2 sexta-feiras que eu coloquei aqui com o Clube Mentes Sábias é porque a gente ainda não tem tema definido para elas. A gente define junto com o clube. Aí, quem está na mentoria transformador tem o direito de participar dessa aula com o clube também. Então, ó, resumindo tudo que está incluso na mentoria: 10 aulas de inteligência emocional ao vivo pelo Zoom, como essa aqui. Acesso às gravações das aulas por um ano. Então, imagina tudo que você vai aprender, você vai poder rever, refazer os exercícios. Tem também uma apostila com os pontos principais de cada aula, muito bem feita para poder te ajudar a lembrar do que você aprendeu. Os exercícios práticos que eu amo, toda vez eu faço junto com cada um de vocês. 2 sessões individuais, como vocês viram aí na programação, para você ter aquele momento seu, né? É uma mentoria em grupo, mas você vai ter o seu momento individual. Kit de limpeza emocional com caderno da rotina, que é o que eu mostrei, né? O frete já vem incluso no valor da mentoria. O acompanhamento da sua terapeuta pelo WhatsApp, isso aqui muitas das meninas que participaram pode dizer aí que é o diferencial, né? É um dos diferenciais da nossa mentoria, porque é um acompanhamento personalizado para tirar dúvidas, para ajudar, pegar na mão e andar junto. Não é aquilo, vou fazer um curso aí, né? Vou pegar umas aulas, não. Você vai ter uma terapeuta todos os dias durante 2 meses para responder suas dúvidas, seus questionamentos, te ajudar, te dar exemplo. Elas dão exemplo também pessoais delas. Então é maravilhoso esse acompanhamento. E 3 opções de dias para fazer a limpeza emocional em grupo com o clube. Então, depois que você fizer lá aquela primeira sessão individual, essa aqui, ó, depois da aula do dia 19, aí você vai ter sua primeira sessão individual, vai aprender a limpar sujeiras do emocional.
Aí você vai ter isso aqui, 3 opções de dias para fazer limpeza emocional com o grupo do clube. Então, você já vai poder pegar seu caderninho lá se você quiser e participar da limpeza emocional em grupo, que dá motivação, que dá encorajamento, né? Sei que tem gente que às vezes fica meio tímido de participar de uma mentoria em grupo. Mas será que eu vou ter que ficar falando da minha vida, dos meus problemas? Não. Você vai aprender, você vai falar de coisa boa, você vai aprender com as outras pessoas também, além de comigo como mentor e com as outras terapeutas, tá? Valores da nossa mentoria. Por tudo isso aqui, né? Se a gente fosse fazer uma estimativa, vamos jogando por baixo aí, R$ 100 por encontro, se a gente fosse fazer assim, né? R$ 100 por encontro, contando aí com as 2 sessões individuais, só isso já daria R$ 1.200. Acesso às gravações das aulas por um ano já aumentaria esse valor. Kit de limpeza emocional com caderno da rotina já aumentaria esse valor. Esse acompanhamento terapêutico personalizado pelo WhatsApp também aumentaria. Então, se essa mentoria, se a gente colocasse aqui o valor dela, uns R$ 2.000, vocês podem ter certeza que valeria a pena. Quem fez pode confirmar aí para nós, né? Tem esse valor, tem um valor muito alto, porque você leva para a vida. Você transforma mesmo, como diz o nome da mentoria. Você transforma a sua maneira de pensar, você transforma a sua maneira de sentir, então vale a pena. No entanto, né, nós conseguimos colocar por um valor mais acessível 12 vezes de R$ 98,70 no cartão de crédito. Então, você pode se organizar para poder talvez fazer uma economiazinha em algumas coisas que são menos prioridade do que o seu cuidado emocional, o seu cuidado mental, que esse é uma prioridade que a gente tem que ter na vida, né? Se a gente não está bem emocionalmente, as coisas não fluem em nenhum outro aspecto da vida, né? A gente precisa desse cuidado emocional. Para quem não quiser ou não tem cartão de crédito, a gente consegue a opção de dividir no Pix, tá? Coloquei aqui 3 vezes de 340 no Pix. Mas se você fechar até essa semana, até o final dessa semana, a gente consegue dividir, se você preferir, em 4 vezes no Pix, tá? Aí, ao invés de ficar 3 vezes de 340 no Pix, se você fechar até o final dessa semana, a gente consegue fazer por. Olha só, deixa eu fazer a continha aqui, dividido por 4. Aí fica 4 de 255, tá? 4 vezes de 255, se você fechar até o final dessa semana agora. Se for a partir da outra semana, aí já não dá mais para dividir em 4, fica dividido em 3. E se você preferir fazer à vista, o valor à vista, já com desconto, R$ 987. Então, esse é o valor para você fazer parte da mentoria Transformador. Tá bom? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta aí sobre a mentoria ou sobre a aula? Deixa eu mostrar aqui para vocês as minhas companheiras de trabalho. Não falei para elas que eu ia mostrar elas. Posso mostrar vocês, meninas? A Josi ali já. Vou começar aqui com a Kelly. A Kelly, ó, é uma das nossas terapeutas. Deixa eu procurar aqui a Celinha aqui. Deixa eu ver, cadê? Eu tava vendo a Josi, agora a Josi sumiu. Gente, qualquer uma que for a sua terapeuta de apoio, vocês vão estar ganhando muito, porque elas são muito amorosas. A gente brinca que nós somos a equipe amor, né? A gente já se autodenominou. A Josi levantou a mão, ainda bem, amiga, que eu não estava te vendo, não. Ai, cadê isso? Ah, tá aqui. Aí, Flavinha não tá, né? Flavinha teve um probleminha, né, com o filhinho dela, tá no hospital, mas com fé em Jeová vai dar tudo certo. Mas ela também é uma das nossas terapeutas aqui do grupo, tá? Por curiosidade, somos todas testemunhas de Jeová, né? Se você também é, talvez você se identifique. Se você não é, também não fique acanhado. A gente atende a todas as pessoas.
e respeitamos todas as crenças, tá bom? Bom, pessoal, eu vou estar finalizando então aqui a aula. Vou finalizar a gravação. Se você quiser fazer alguma pergunta, eu vou ficar ainda mais um pouquinho aqui, tá? Se você quiser tirar alguma dúvida. Mas a gravação, para quem estiver assistindo gravada, a gente já finaliza por aqui. Podem ligar os áudios se vocês quiserem dar tchau, meninas, terapeutas lindas. Tchau, meninas. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Foi um prazer. Tira, tá? Tchau.